Sim, mais um, prometo, o útil. Não falarei mais disso, tá? Só tô trazendo isso aqui por quê? Porque eu curto pra cacete a forma com que Bruno Bandeira apresenta e narra os capítulos, cara. Então, vamos ver. Não serei prolixo e dizer o que eu já falei nos anteriores, que veja lá a minha indignação. Tô indignado pra caralho, né? Mas bora aí, mano. Ai, meu Deus. Enfim. A queda do feiticeiro mais forte, Satoru Gojo, é morto numa reviravolta absurda após Sukuna executar o seu corte final e dividir o corpo do honrado ao meio, fazendo assim com que o Rei das Maldições seja o único a permanecer de pé e seja declarado o verdadeiro vencedor dessa Dói na batalha. alma. Mas o que realmente teria acontecido aqui? A derrota do Gojo ficou em off. Como Sukuna foi capaz de um feito como esse? Você vai ter a resposta para essa pergunta agora no Eu quero ver, hein? Quero ver o que Bruno Bandeirola irá dizer sobre. funeral do capítulo 236 de Jujutsu Kaisen. Funeral. Capítulo passado, tava todo mundo comemorando a vitória do Satoru Gojo. Todo mundo feliz, só que eu tava percebendo uma galera lá com uma felicidade a mais ali, como se a vitória do Satoru Gojo tivesse sido declarada pelo narrador, o que não foi o caso. Foi uma... Não, mas aí tá, tipo, quem leu tá ligado, né? Isso aqui não foi o narrador, foi o cara lá, né? vitória declarada partindo da perspectiva de um personagem que estava acompanhando a luta. E isso me fez com que eu ficasse com o pé atrás e pensasse, galera, pode ser que a gente ainda veja alguma coisa acontecendo no capítulo que vem que faça com que a gente veja uma reviravolta. Mas isso que a gente teve nesse capítulo, eu nunca iria imaginar algo assim. Quando eu acordei e já bati o olho... Eu também, mano. Eu vi, eu achei que era fanfic, cara. Quando eu bati, eu falei, não, isso aqui é meme, cara. Tipo, você é louco. Eu falei, não é possível. Mas, infelizmente, é real. Gojo, camisa 10 do Vasco. nos espaços e pensei, puta que pariu, como é que isso aconteceu? Realmente foi uma reviravolta muito inesperada. Eu avisei a vocês que o meu platinado tendo ido embora era um mau sinal de que algo poderia acontecer com o Satoru Gojo. Desculpa eu ter azarado a vitória do Satoru Gojo nessa última semana. E principalmente, como eu falei no último vídeo do último capítulo, galera, quando a gente vê um personagem enfrentando um outro personagem, normalmente, narrativamente falando, a gente vê esse personagem, né, o protagonista, ele tendo que superar uma barreira que é o seu oponente para que essa vitória dele seja ainda mais catártica, ou seja, quanto mais difícil for a vitória do protagonista, mais catártica e mais, por mais a gente consegue sentir esse momento da vitória. E não era isso o que a gente estava vendo durante essa luta. Durante todo esse processo final da luta, né, durante todos esses últimos capítulos, a gente via somente o Satoru Gojo sendo ali enaltecido, permanecendo na vantagem cada vez. Mas é porque ele é o mais forte, né, pô? Não tem que barreiras. Não, calma, não vou, enfim. Eu não vou repetir muitas vezes aqui, eu já repeti, né? Isso fez com que eu falasse no último vídeo que isso poderia ser um sinal de que, na verdade, quem teria que superar essa barreira era justamente o Sukuna, porque era exatamente o Satoru Gojo que estava se mostrando como essa barreira que precisava ser superada. E foi exatamente isso o que aconteceu. Narrativamente falando, era sim esperado uma reviravolta como essa, mas nesse nível, vamos... Pô, você é louco, mano. Foi bizarro. Caralho, como eu falei, tipo, nos anteriores tava aqui, ó. Gojo aqui, ó. Nessa luz. Ó, o Gojo aqui. Aí o Gege, a Kurashaba desgraçado, aquele Gege maldito, jogou o cara aqui. Tipo, do nada, entendeu? Falar sobre isso nesse vídeo. Eu preciso pedir o like pra vocês de antemão? Acho que não, né? Todo mundo então descendo o like aí logo de cara pra ajudar na divulgação. Se tu é fã de Sukuna, tu vai deixar.
Agora, se tu não deixar, tu é fã do Itadori, mano. Do vídeo, e caso você ainda não seja inscrito, meu amigo, vambora pro vídeo. O capítulo começa, galera, de uma forma bem diferente, com o Gojo ainda jovem, né, numa cena muito estranha, sentado numa sala de espera de um aeroporto, conversando com seu antigo amigo Suguru Geto. E conforme a conversa avança, a gente começa a perceber que isso se trata, na verdade, da imaginação do próprio Satoru Gojo, conversando com vários dos seus antigos companheiros mais próximos, não só o Suguru Geto, mas também o Nanami, o Haibara, a Riko Amanai e até mesmo o ex-diretor Yaga. Enquanto eles permanecem no aeroporto, eles conversam sobre várias reflexões interessantes, por exemplo, sobre ir para o norte ou ir para o sul, e que ir para o norte significa ter uma vida nova, ou seja, aceitar a morte, e ir para o sul significa voltar a ser quem era, ou seja, permanecer vivo. Ou seja, é como se o Gojo, nesse momento do leito da sua morte, pudesse fazer uma escolha que seria continuar vivo ou aceitar a sua morte. O Gojo ele conversa com o Geto, né, sobre como a conversa com o Megumi sobre a identidade do seu pai ficou pendente e até... Tipo, se ele escolhesse não... Assim, não... Morrer tá morto. Escolher o quê? Escolher não ir pra luz. Escolher não ir pra luz. O que aconteceria? A galera perguntou, né? Tipo, e aí? Voltou, e aí? Porra, mas se o cara voltar, é igual aconteceu lá com o Toji, né? O cara voltou mais pica. Acredito que se ele fizer isso aqui, essa escolha aqui, e voltar, né? Porque eu acho difícil, né? Aí, se ele voltar, os fãs do Sukuna vai ficar louco. Acredito que ele não faça isso, né, o Jeje, mas se voltar, ele volta mais pica do que ele já era, entendeu? Admite como o Sukuna era alguém extremamente forte, mesmo sem ter lutado com todo o seu poder, e que mesmo se o Sukuna não tivesse as 10 sombras do Megumi, o Gojo não sabe se seria capaz de vencê-lo. E eu confesso que eu duvidei um pouco aqui das palavras do próprio Gojo, sabe? Porra, deu muita impressão de... Porra, também? que o Gojo sim seria capaz de vencer caso o Sukuna ele não tivesse a técnica das 10 sombras a seu favor. Tudo bem, eu vou meio que aceitar essa frase do Gojo, porque, querendo ou não... É roteiro. Querendo ou não, é roteiro, né? Sendo, né, um artifício do próprio autor colocar a sua perspectiva através da fala daquele personagem. E se o Gojo ele disse aquilo, provavelmente seria o autor dizendo, não, realmente não dá pra dizer se o Gojo venceria ou não, mesmo se o Sukuna não tivesse a técnica das 10 sombras. Isso, basicamente, o autor dizendo, então... Vamos ter que primeiro digerir para depois aceitar. Os personagens eles conversam sobre outras coisas também, mas a gente vai precisar partir para o que mais interessa nesse vídeo aqui, porque esse vídeo precisa sair. E voltando para a realidade, vemos então uma página dupla da revelação de Satoru Gojo caído no chão, ensanguentado e sem Camisa a parte 10. debaixo do seu torso. Bota um 10 aqui, ó. Atacante do Vasco. Ensanguentado e sem a parte de baixo do seu torso. Puta, que página, hein? Que página. Chega, eu tô me arrepiando de falar isso aqui. Foi essa... Meu amigo, quando eu vi o spoiler daquilo, eu pensei... Como isso aconteceu? Então, obviamente, né, que já na página seguinte, a gente começa a ter a explicação do que exatamente aconteceu. Sukuna explica que a adaptação do Mahoraga começa com um processo de análise gradual após receber um ataque, que será concluída à medida que o tempo passa. Ou seja, basta apenas o Mahoraga receber o primeiro golpe para o processo de adaptação se dar início e ele ser concluído numa mera questão de tempo. Só que o Sukuna também diz que nesse intervalo de tempo, conforme o Mahoraga recebe mais golpes, esse tempo diminui, e essas duas informações a gente já tinha conhecimento de capítulos atrás, a gente já tinha conseguido deduzir isso, e a parte mais interessante
vem agora. Sukuna diz que uma vez que uma técnica Jujutsu é adaptada, essa análise nunca é concluída e continua a ser adaptada cada vez mais. E isso a gente já tinha conversado 2 capítulos atrás. Naquele capítulo, vimos a roda do Dharma girar mais uma vez e logo em seguida o Mahoraga sendo capaz de lançar um corte à distância e conseguindo, cortar o braço do Gojo. Mahoraga, a explicação que eu dei naquele vídeo foi que, apesar do Mahoraga já ter se adaptado à intangibilidade do Gojo antes, o Mahoraga tinha dificuldade para acertar o Gojo. Então, o Mahoraga teria se adaptado mais uma vez para conseguir lutar à distância contra o Satoru Gojo e por isso ele passou a ser capaz de lançar aquele corte através da sua lâmina à distância. Porque, lembrando, a habilidade do Mahoraga não se restringe a ele se adaptar apenas a técnicas Jujutsu, como a intangibilidade do Gojo, por exemplo. A habilidade do Mahoraga permite com que ele se adapte a todo e a qualquer fenômeno. Ou seja, é um filho da puta abençoado pelo roteiro, né, mano? E foi isso que a gente falou naquele vídeo. Então, o que a gente viu 2 capítulos atrás foi o Mahoraga se adaptando para poder, na prática, lutar à distância, e isso casa com a fala do Sukuna nesse capítulo, de que mesmo que uma técnica Jujutsu seja adaptada, o processo de adaptação do Mahoraga nunca é concluído e ele continua a se adaptar cada vez mais. Sukuna também explica que, a princípio, quando o Mahoraga se adaptou à intangibilidade, o Mahoraga estava modificando a sua própria energia amaldiçoada para neutralizar e desativar a intangibilidade. Então, galera, não é como se o corte do Mahoraga conseguisse percorrer o infinito até alcançar o Gojo, até porque o infinito é um infinito, nunca pode ser alcançado. O que o Mahoraga ele faz é cancelar a energia que dá origem à barreira do infinito do Gojo. Assim como existem, por exemplo, ferramentas amaldiçoadas que possuem uma energia capaz de neutralizar a energia que forma o infinito, o Mahoraga aqui é capaz de alterar as propriedades da sua própria energia de modo a conseguir realizar esse mesmo feito. Não só isso, mas o Sukuna nesse capítulo também dá a explicação exata para o que aconteceu nessa segunda adaptação do Mahoraga, dizendo que aqueles não eram somente cortes lançados como os que o Sukuna faz, mas sim uma ampliação do alvo da técnica do Mahoraga. Então, em vez do Satoru Gojo ser o alvo exclusivamente, o corte estendeu-se até o próprio espaço, a existência e o mundo em si. Caralho. Não, é sério, porra. O cara... Não, foda-se. Então, galera, ao invés do Mahoraga ele ter sido capaz de realizar simples cortes à distância, o Mahoraga ele se adaptou para ser capaz de quase que cortar o plano material em si. O que é uma forma de florear um pouco mais o conceito dessa técnica, mas que na prática, galera, não precisa a gente complicar muitas coisas. O efeito ele parece ter sido o mesmo de um corte à distância capaz de anular o infinito, assim como a gente vinha falando nas semanas anteriores. De qualquer forma, o corte em si é a parte mais simples da gente entender. O por incrível que pareça, o problema mesmo está na seguinte pergunta: quem executou esse corte? Jeje Akutami com a caneta e um roteiro desgraçado. Respondido. Foi o Mahoraga antes de ter sido destruído? Foi uma outra sombra que herdou o poder do Mahoraga depois dele ter sido destruído? Ou foi o próprio Sukuna em si? Como tatuar uma pele artificial sem deixar ela toda suja? Vem comigo que eu vou te contar o segredo. Essas são as 3 respostas possíveis para essa pergunta. Então vamos começar a desmembrar isso aí. Sukuna diz nesse capítulo que... Desmembrar? Mais? Mais, porra? anular o infinito dessa forma não era algo que ele fosse capaz de replicar, então ele esperou por uma adaptação à intangibilidade que fosse ajustada para ele. E ao fundo, a gente pode ver a Maki e o Yuta. Mas por que eles aparecem de fundo assim nessa fala? A Maki, por ela ser resultado de uma restrição celestial que não pode ser replicada. Os caras confundem, tipo, porque eu gosto do personagem e ele não é bucha por isso. Pelo amor de Deus, não continua bucha.
e o Yuta, que de fato é capaz de replicar técnicas inatas de outros feiticeiros. Então, esses dois personagens parecem servir de exemplo de coisas que o Sukuna não é capaz de fazer. Só que, ao mesmo tempo, essa fala de que o Sukuna esperou por uma adaptação que fosse ajustada para ele passa uma impressãozinha de que o Sukuna foi quem executou esse corte no final, pelo menos nessa tradução prévia. Então vamos para a primeira possibilidade. Mahoraga executou o corte final antes de ser destruído. Vimos que no capítulo passado o Mahoraga foi explodido com um vazio roxo e tanto ele quanto o seu Dharma foram, pulverizados. E o capítulo terminou com o Gojo de pé, sem problema nenhum, sem... Olha isso. Pou. indícios de que ele estava ali para ser cortado ou que tinha sido cortado. Bizarro. Ou seja, caso o executor do corte tenha sido o Mahoraga, esse teria que ter sido um corte que levasse um tempo maior até que acertasse o Gojo, já que a gente viu, o Gojo no final do capítulo passado ali de boinha. Segunda possibilidade, alguma sombra herdou o poder do Mahoraga. Pra quem não lembra, galera, quando uma sombra... Mano, em qualquer caso aqui é roubado pra caralho, isso é explicado com o roteiro, cara. Não tem pra onde correr, não. A técnica das 10 sombras é destruída, essa sombra não pode ser invocada novamente, pelo menos por aquele mesmo usuário, mas o seu poder é herdado por uma outra sombra. Então, depois que o Mahoraga foi destruído, pode ser que outra sombra qualquer que ainda esteja viva tenha executado esse corte a pedido do Sukuna. E a terceira possibilidade seria o próprio Sukuna tendo executado esse corte. Vamos lá. Até hoje, a gente não sabe o nome da técnica inata do Sukuna. Muita gente acredita que tenha a ver com culinária, já que ele tem técnicas de corte de fogo, e algumas pessoas acreditam que a técnica inata do Sukuna tenha a ver com ele ser capaz de replicar técnicas de terceiros. E durante essa... Replicar começa com R, roteiro também. Então tá explicado, pô. Na luta, vimos o Sukuna ser capaz de executar a mesma pose da técnica do sangue perfurante que pertence ao Choso, mas sem ser capaz de manipular o sangue como o Choso é capaz de fazer. O que o Sukuna fez naquele momento foi lançar o jato d'água pertencente à sombra do seu elefante através da pose da técnica do sangue perfurante para que o jato de água fosse lançado com uma velocidade maior. Mas até aí, isso não configura o Sukuna sendo capaz de replicar técnicas inatas de terceiro. Eu vejo mais como ele sendo um feiticeiro extremamente experiente e adaptável, a ponto de conseguir mimicar, reproduzir os gestos de outras técnicas, mas nada como o Yuta, por exemplo, é capaz de fazer. E eu acho que esse capítulo deixou isso muito claro com aquele frame onde o Yuta aparece de fundo, justamente quando o Sukuna diz que não era capaz de replicar a anulação da intangibilidade que o Mahoraga era capaz de fazer. Então, reunindo todos esses pontos que a gente levantou, a resposta mais plausível para a vitória do Sukuna vem agora. Mahoraga, que já tinha se adaptado à intangibilidade... Qual é a resposta? Qual que é? Roteiro. ...do Gojo, 2 capítulos atrás, foi capaz de se adaptar ainda mais ao ponto de conseguir cortar o plano material, como foi explicado pra gente nesse capítulo, incluindo o próprio Satoru Gojo à distância. Mas naquele primeiro momento, o Mahoraga só conseguiu cortar o braço do Gojo, como a gente viu. Capítulo passado, o Mahoraga é destruído pelo Satoru Gojo, mas a sua habilidade de adaptação foi herdada por outro dos seus Shikigamis, sem perder o registro de toda a adaptação que já havia sido feita antes. Sukuna, então, que já havia se mostrado capaz de executar as técnicas dos seus Shikigamis sem necessariamente invocá-los, como ele fez com o jato d'água do seu elefante, teria então executado o corte final através desse outro Shikigami que acabou herdando o poder do Mahoraga depois dele ser destruído. Ou seja, ao invés do Sukuna abrir as suas sombras e o Shikigami ser invocado lá de dentro, é como se ele desse um jeitinho ali, de só abrir as sombras através de um ponto muito específico e lá de dentro das sombras o Shikigami executasse a técnica, e essa técnica é quem vazasse através do portal das sombras e o Sukuna fosse quem parecesse, pelo menos, executar essa técnica. Ou é isso, ou o Sukuna
realmente foi capaz de compreender a adaptação feita pelo Mahoraga e ele próprio foi capaz de ajustar a sua própria técnica de cortes para tentar reproduzir o mesmo efeito do Mahoraga, tendo sido ele próprio o executor do corte final. O que, sinceramente, eu acho até mais provável que seja isso do que a explicação que eu dei, mesmo essa sendo uma saída menos convincente de se imaginar. Mano, não tem, tá ligado? Roda, Mahoraga, roda, gira, não tem, mano. A única explicação concreta disso aqui, cara, é forçação de roteiro. Não tem outra explicação, não, velho. Aqui é concreta, tá ligado? Você vê nitidamente. Não tem pra onde correr. Pelo menos eu diria, né? A explicação que eu dei, eu acho que faz bastante sentido, está dentro de toda a lógica de tudo que a gente já viu até agora das habilidades do Sukuna e das propriedades da técnica das 10 sombras, mas eu sinceramente ainda vejo o Sukuna sendo realmente o executor dessa técnica, compreendendo o que o Mahoraga fez e falando, beleza, é assim então, é assim que tem que fazer. Beleza, opa, ui! Opa, e aí Jakutami, opa, tem como você botar aquele roteirinho aí brabo pra mim? Isso, eu queria destruir o Gojo aqui, mas como? Não sei não, pô. Ele tá ganhando de mim aí, mas eu quero parecer ganhando e foda-se. Tá bom. É isso, a técnica secreta de Sukuna. Então tá bom, e ele inventa um corte que seja capaz também de anular o infinito. Inventa, foda-se. Corta essa porra aí, no cara. capítulo que vem, a gente ainda veja uma explicação um pouco mais detalhada em relação ao que exatamente aconteceu nesse capítulo, ou pode ser que o autor, pelo menos dessa vez, ele tenha que vir a público, em algum extra de algum volume do mangá, explicar um pouco mais o que teria acontecido aqui, assim... Pô, foda-se, eu sou fã do Sukuna, eu quis que ele ganhasse, foda-se. Essa é a explicação do Jeji. Como ele já fez algumas outras vezes também. E no fim, podemos ver a parte de baixo do corpo de Satoru Gojo ainda de pé, se recusando a se curvar diante do rei, se tornando mais um personagem que entra no hall daqueles personagens que morreram de pé, com Sukuna o elogiando. Barba Branca 2. Dizendo, esplêndido Satoru Gojo, enquanto eu viver, jamais vou te esquecer. Eu garanto isso, enquanto Satoru Gojo usa suas últimas forças para esboçar um sorriso de satisfação e termina com Hajime Kashimo indo para cima de Sukuna a fim de realizar o seu sonho de enfrentar o Rei das Maldições, dessa forma cravando de vez o final da batalha entre os mais fortes. Esse bucha vai fazer lá? Porra, Gojão. Sai pena é roteiro, cara, na moral. Foda-se. Como a gente sabe, essa foi uma batalha exclusiva entre eles dois. E com esse final, com esse gancho deixado no final de um terceiro personagem interferindo nessa batalha, é um argumento muito claro, é um artifício muito claro para cravar o final desse duelo. Por mais que ainda exista, quem sabe, uma esperança do Satoru Gojo permanecer vivo, a batalha sim está oficialmente encerrada. Como eu falei, existia sim uma forte possibilidade, uma alta, eu diria, probabilidade. Irmão. Camisa 10 do Vasco, é real, Gojo. Camisa 10. Do Sukuna, ele fazer essa reviravolta, de existir essa reviravolta em prol do Sukuna, mas isso resultar na morte do Satoru Gojo de uma forma até meio anticlimática, eu diria assim, sabe? Ele sendo derrotado e morto em off. É um pouco esquisito. Tipo, a estrutura do capítulo, né, foi interessante, com a gente começando ali com todo aquele cenário no aeroporto ali, foi poético, foi bonito, foi anticlimático e foi inesperado, uma mistura, não tem como negar. É uma mistura de sentimentos. Eu quero saber verdade, ódio. A possível explicação de vocês para o que aconteceu nesse capítulo. Roteiro. Essa é a explicação, Bruno. Que é a explicação aqui, ó. Pronto. Essa é a explicação para isso. E as teorias, enfim, podem abrir o coração nos comentários que eu vou querer saber o que vocês têm a dizer, beleza? Lembra mais? Que é isso. Camisa 10 é real, mano. Gojão, não tem jeito, né, mano? Não dá pra vencer o roteiro, né, velho? O Sukuna até venceria, mas jamais venceríamos o roteiro. O roteiro não tem como vencer. E tá aí, né?
O homem foi pro Vasco.